gravando mais uma videoaula, agora já dentro do tópico do módulo 3. O objetivo das videoaulas que eu vou postar nos próximos dias no Moodle é inspirar um pouco vocês sobre o uso, né, de ferramentas relacionadas ao sensoriamento remoto para ensino de temas geográficos, ok? E obviamente, como não podia ser diferente, né, eu estou mostrando, por exemplo, o recurso do Google Earth Pro, né, que é um software, acho que todo mundo já conhece, e que permite trabalhar uma série de temas, né, como uma ferramenta auxiliar, tá? Que fique claro que a proposta aqui do módulo 3 é que não necessariamente a aula tem que estar centralizada no produto de sensoriamento remoto, né? Mas que sim, que é obrigatório o uso de um produto de sensoriamento remoto para o trabalho do módulo 3 e que ele seja uma ferramenta, então, complementar, né? Para ensinar um tema. Óbvio que o foco da disciplina é justamente na ferramenta complementar que vocês vão usar, no exemplo que vocês vão dar e por aí vai. Mas que fique claro que, obviamente, eu não daria aula, por exemplo, sobre desmatamento usando apenas o Google Earth, né? O Google Earth é uma ferramenta complementar e eu teria que trazer, evidentemente, mais dados, né, externos, que não proveniente apenas dessa análise rápida que a gente possa vir a fazer com nossos alunos usando essa ferramenta, né? Fazer o uso de estatísticas oficiais, né, de dados provenientes de entidades oficiais, como por exemplo o INPE, né? Então, assim, eu estou focando aqui nesses vídeos o uso desses softwares, mas que fique claro que a gente dificilmente vai usar apenas o software para trabalhar um tema, né? Salvo algumas exceções. Pois bem, né? Uma infinidade de temas a gente pode trabalhar com essa ferramenta aqui, né? Eu fiz uma listinha aqui que eu quero ajudar a inspirar vocês na escolha dos temas. Uma possibilidade, por exemplo, de usar o Google Earth é para trabalhar com hidrografia, né? Com rede de drenagem, hidrografia, por quê? Porque com essas imagens de alta resolução, né, que a gente tem aqui do Google, é bem interessante trabalhar questões relacionadas à forma do canal fluvial, como por exemplo a gente está vendo aqui o rio Jacuí, né, a formação das ilhas, processos erosivos. Por exemplo, vou mostrar uma área bem legal aqui, né, do rio Camaquã, né, que dá para trabalhar o processo, por exemplo, de meandros no rio, né, do processo de erosão fluvial, com meandros abandonados, né? Mostra inclusive o movimento do rio, né? Se a gente usar aqui o time-lapse, né, a linha do tempo, a gente consegue ver inclusive ó, o movimento dos meandros ao longo do tempo, né? Como eles mudam de posição ao longo do tempo em relação à posição atual, né? Por exemplo, vamos ver se aqui pega. Ó, a gente consegue ver a formação das barreiras das praias, né? Acho que tirando o zoom aqui eu mostro com a Landsat. Ó. Aqui uma dica também do Google Earth, né? Aqui está o rio Camaquã, né? Se você afasta um pouco o zoom, você enxerga daí imagens Landsat, certo? E aí você tem uma série temporal mais extensa, né? Então dá para verificar aí as diferenças de um ano para o outro, né? Ou lá do ano inicial, 1984, para o ano final, né? Então dá para trabalhar com hidrografia, dá para visitar aí os principais rios do Brasil, né? Procurar, por exemplo, o Rio Amazonas, né? Vou aqui no encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, na cidade de Manaus, certo? Dá para, inclusive, fazer alguns exercícios, né? Medição de largura do rio, comprimento de algum trecho, certo? Dá para trabalhar aspectos bem interessantes. E além disso, né? Você ainda pode ativar aqui a camada de fotos, né? Que tem disponível no Google Earth. Não é tão preciso, porque as fotos são postadas por usuários, né? Do Google Earth. Mas, enfim, você pode, inclusive, carregar aqui fotos para ter uma ideia do que é visto aproximadamente naquela posição do rio, né? Então também é bem interessante, ó, vistas aéreas, ok?
Então, um dos temas possíveis de se trabalhar é com a questão de hidrografia, né? Já que ela é bem visível, né? Nas imagens de satélite, e a gente poderia trabalhar com rios de diferentes lugares do mundo. Isso é, por exemplo, a sua importância, né? Para as comunidades locais. Outro tema evidente que dá para trabalhar dentro do Google Earth é com o tema de florestas, biomas e também com o desmatamento, né? Alterações de biomas. Então, dá para ver nitidamente, né? Por exemplo, bem marcado, né? A Caatinga, né? Uma área mais seca, né? Não chega a ser um deserto, mas é um semiárido, né? E a sua diferença de coloração, né? Para a floresta amazônica, né? E aqui há, inclusive, a área de transição entre os dois biomas, né? Aqui em torno do Maranhão, Tocantins e a borda aqui oriental do Pará, a gente tem a transição desses dois biomas. É possível ver essa diferenciação, né, e ilustrar isso para os alunos. Sobre o desmatamento, por exemplo, a gente consegue encontrar aí até o padrão, né? O padrão do desmatamento na Amazônia, né? Ao longo de eixos, vias principais, né? E o formato espinha de peixe, né? Que partindo da estrada principal vão se abrindo, né? Estradas transversais e o desmatamento vai ocorrendo com queimadas e posterior a área de pastagem, né, para o gado pastar principalmente, né, que é o principal motivador aí do desmatamento na Amazônia. Então, o padrão espinho de peixe fica bem marcado e é um tema possível aí, né, o avanço da fronteira agrícola, né, e o desmatamento ilegal na Amazônia é um tema bem interessante, certo? O que mais, né? Dá para mostrar outros biomas, como por exemplo os alagados aqui do Pantanal, né? As planícies alagadas do Pantanal que ficam bem evidentes aqui. Aqui, por exemplo, aqui temos um leque fluvial, né? Que é o Rio Taquari, lá em Mato Grosso, né? O nome desse rio aqui também é Taquari, assim como o Rio Taquari aqui do Rio Grande do Sul. Mas ele é bem diferente, né? Porque à medida que ele vai avançando a jusante, ele vai ficando cada vez mais estreito e vai se ramificando em milhares de canais, né? Isso aqui é o que a gente chama de um leque fluvial. Então aqui a gente tem um rio que depois se espalha para uma planície, né? Em milhares de canais fluviais, né? Isso aqui é uma área bastante conhecida lá do Pantanal brasileiro, é uma área de alagados, né? Uma extensa área úmida e que dá para ver, é visível, né, a diferença entre esse bioma e os que a gente já estava mostrando ali antes, né. Também é visível aqui no Rio Grande do Sul, né, o contraste entre a Mata Atlântica, né, as áreas da escarpa do Planalto aqui que predomina, né, a Mata Atlântica, do Pampa, por exemplo, né, como a gente pode ver aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, ok? E de áreas desérticas, como por exemplo, né, o Atacama, né? Aqui nós estamos no deserto do Atacama, por exemplo. A diferença, o contraste que nós temos, né, em termos de bioma, né, e de biodiversidade. Obviamente, aqui uma biodiversidade inferior comparado com outras áreas, mas também com animais importantes, né, com uma fauna e uma flora específica dessa região. Okay? Uma das áreas mais secas do planeta. E daqui, rapidamente, poderíamos, por exemplo, navegar por uma área de geleiras, né? Um clima mais próximo de um clima polar, como essa área aqui, né? Os campos do gelo sul da Patagônia, correto? Então, tudo isso relacionado a biomas, né? Eu não vou me aventurar aqui pelo mundo inteiro, daria para percorrer o mundo inteiro e ver os diferentes tipos de biomas, navegar por desertos como o Saara, né? Ir para áreas de tundra, né? E lá do hemisfério norte, certo? A gente poderia ficar aqui brincando sobre biomas por horas. Obviamente não é esse o objetivo, então eu vou seguir, né? Outro tema que dá para trabalhar, obviamente, já falei, né? Mas reforçar é a própria questão da agricultura, né? A diferença, né, do tamanho das propriedades rurais que a gente tem, por exemplo, aqui, né, nos vales
até mesmo aqui na Serra Gaúcha, né? Aqui nós temos propriedades rurais pequenas, né? Propriedades, uma paisagem bastante fragmentada, né? Propriedades pequenas, dá para ver aqui que são propriedades pequenas, né? Não são extensas áreas de lavoura, né? Então, normalmente, cada propriedade aqui tem em torno de 10, 15, 20 hectares, média, né? Propriedades pequenas, enquanto que a gente vai para outras áreas do Brasil, como, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, a gente encontra lá grandes propriedades, né? Extensões de terra gigantescas, assim, com uma superfície bem menos fragmentada como a que nós temos aqui, né? Eu vou aqui para o Mato Grosso, por exemplo, né? Nós temos propriedades maiores, né? Uma fragmentação menor, né? Das propriedades rurais. Então, certamente aqui nós temos poucas propriedades e uma extensão de terra bem maior, né? Onde dá para identificar, inclusive, os pivôs de irrigação, né? Como a gente está vendo aqui, corretos? Enfim, né, trabalhar com o tema agricultura, expansão da fronteira agrícola, né, até mesmo preservação, né, das APPs, das áreas de preservação, são temas possíveis usando imagem de satélite. Okay? É evidente que o Google Earth também serve para trabalhar a questão das cidades, né, e do crescimento das cidades. Isso aí é uma questão evidente. Por exemplo, vou dar um zoom aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E aqui a gente também pode usar o time-lapse, né, aqui do Google Earth e verificar as diferenças ao longo do tempo, né, para onde as cidades estão crescendo. Vou pegar aqui o caso de Porto Alegre, né, para onde a cidade de Porto Alegre está crescendo, a expansão pela zona sul de Porto Alegre, por exemplo, né, como aqui, né, olha essa área aqui, na Lomba do Pinheiro ali, né, Lomba do Pinheiro ali, uma expansão bem grande, né, aqui em Viamão, por exemplo, vamos ver aqui a expansão da mancha urbana em Viamão também. Essa área aqui, olha essa área aqui, a expansão que teve entre 84, né, e 2016. Então é evidente que trabalhar com áreas urbanas, né, aspectos relacionados ao seu crescimento, né, a sua organização do espaço, até mesmo, né, o contraste entre as áreas, por exemplo, de favelas e as áreas regularizadas de uma cidade, né? Como, por exemplo, a gente pode vir aqui para o Rio de Janeiro, né? E trabalhar justamente com esse contraste, né? Das favelas do Rio com os condomínios no seu entorno, né? Ok? Então tem muitos aspectos que dá para trabalhar de urbano, né? Aqui, por exemplo, fica bem claro esse contraste, né? Uma favela, né? Rodeada aí pelos condomínios mais luxuosos de Copacabana, Ipanema, Leblon, né? E aqui no meio uma área de favela, então onde fica muito claro, né? Evidente aí a diferença de moradia, né, e de condições de moradia numa cidade, aqui no caso o Rio de Janeiro, né? Pois bem, outro recurso interessante que dá para se trabalhar aqui no Google Earth é com relevo, né? Relevo, geologia, né? Geomorfologia. Então, só para trazer aqui um exemplo, né? Além de poder mostrar a rugosidade do terreno, que já fica muito evidente quando a gente aproxima, né? Quando a gente inclina a tela, a gente consegue ver essa diferença aqui. Por exemplo, eu estou no Vale do Rio Maquiné, né? Onde dá para ver o relevo mais escarpado, tudo mais. Além, né, desse recurso visual para falar das diferenças entre o Planalto, a escarpa do Planalto Meridional, né, a planície litorânea, uma área bem mais plana, é possível aqui no Google Earth, né, por exemplo, traçar linhas, traçar um percurso, né, uma trilha, por exemplo, né? Então, vou traçar aqui uma trilha saindo do Planalto, né, em direção aqui ao litoral, passando aqui próximo de Osório, certo? Você pode desenhar uma linha e mandar traçar com o botão direito, né,
mostrar perfil de elevação. Olha que interessante. Ele mostra ao longo da sua linha o seu ponto de partida, quantos metros acima do nível do mar você está, né? E a descida, né, do planalto, né, o que a gente chama de serra, de forma até de certa forma errônea, né, porque não se trata de uma serra, vocês devem ter aprendido isso com o Ney, né, embora seja chamada de serra geral, o que a gente tem aqui é a escarpa do planalto, né. Então, nesse trajeto que eu desenhei, por exemplo, a gente desce uma área de escarpa, né, depois sobe uma outra borda aqui do Planalto, né, uns morros remanescentes do Planalto, e descemos novamente em direção ao litoral, e aqui na planície costeira o relevo totalmente plano, né? Vou fazer uma linha um pouco menor agora, pegando apenas uma descida da serra, né? Então, saindo aqui do Morro da Borrússia em direção a Tramandaí, né? Ok. E vamos obter a linha do relevo, mostrar perfil de elevação. Olha só, lá em cima do Morro da Borrússia, então, né? Em torno de 300, 320, né? E a descida da escarpa, né? Da escarpa erosiva, até a planície costeira, um relevo bastante plano, né? Então, esse recurso aqui é um recurso bem interessante para se usar em sala de aula, né? E mostrar essa variação do relevo em diversas áreas, né? Do planeta, do Brasil, né? De acordo aí com a temática que você está trabalhando, né? Vou aqui para o Himalaia agora, né? Vou brincar um pouquinho. Vamos fazer um perfil aqui no Himalaia. Ó, então aqui vamos fazer um perfil no Himalaia, então, passando pelo Monte Everest, ou próximo do Monte Everest. Ó, mais um perfil aqui, um último perfil para nós. Aqui está o perfil de elevação lá, partindo dos altiplanos lá da China, né? Então aqui a gente está no altiplano, né? Que é um relevo mais plano, mas lá em torno dos quase 5.000 metros de altitude. Chegamos lá nos picos do Himalaia, não passei exatamente em cima do Everest, que o Everest chega a 8.800 metros, né? E depois a descida do Everest, do Himalaia em direção, então, às planícies, né? Os terraços fluviais da Índia, né? Até os 100 metros de altitude. Aqui já estamos a 100 metros acima do nível do mar, né? Enfim, o relevo é um tema bem interessante a ser trabalhado com o Google Earth. Existe uma boa possibilidade de uso das ferramentas do Google Earth para trabalhar com o relevo. Obviamente, né, eu nem ia mencionar isso, mas trabalhar com noções de cartografia usando o Google Earth é bem interessante também. Né? Eu vou até desligar aqui a linha do tempo, né? Trabalhar com questões relacionadas à orientação, né? De um lugar para outro, né? Qual é a nossa orientação, qual é o caminho que a gente tem que fazer para ir de um lugar a outro, né? A gente tem que se orientar a norte, a sul, a leste, oeste. Então, esse tipo de exercício, né? Tanto para séries iniciais quanto para o ensino fundamental como um todo e também para o ensino médio é interessante trabalhar com noção de escala, né? Lembrando que dá para ativar aqui, ó, a grade de coordenadas. Olha que bacana, né? Aqui as coordenadas geográficas, então para ensinar latitudes, longitudes. Pode ativar também a coordenada UTM, se você tiver interesse em opções, né? UTM, olha que legal, então ele mostra os fusos, né? Ok. Vou voltar aqui para o Latilong. Dá para ativar, dá para trabalhar a questão dos trópicos, linha do Equador, né? Até fuso horário aqui dá para trabalhar também. Dá para ativar aqui, mostrar luz do sol na paisagem, né? Você pode definir a hora. Olha que interessante, ó. Então você pode definir, ele está regulado já para a hora atual, né? Onde é que o sol está se pondo neste momento. Ó, então, neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, né? 5 da tarde do dia 28, ó, o sol já está se pondo aqui no Nordeste brasileiro, já está muito próximo de se pôr o sol. Né? Aqui no Sul ainda estamos um pouco mais longe, né, do pôr do sol. Então, questões até relacionadas a fuso horário dá para trabalhar e questão de iluminação solar ao longo do dia, do ano, né?
O que mais? Ainda de cartografia, né? Dá para ativar aqui a legenda da escala. A gente pode dar um zoom aqui, ó, e trabalhar com noções de escala, como a gente está vendo aqui, ó. Certo? Então, bem interessante ativar aqui a escala, para a gente ter uma escala gráfica, né, no nosso mapa. Ok? Tirar um pouco o zoom. Vou desligar a grade aqui agora para não ficar muito poluído, tá, gente? Outro aspecto que dá para trabalhar, por exemplo, questão de aquecimento global, redução de geleiras. Tem uma geleira bastante famosa no Alasca, por exemplo, aqui, né? Que está tendo uma redução significativa da sua área. Vou tentar achar aqui um exemplo, né? Ver se eu acho a geleira famosa. Essa geleira aqui é muito famosa, né? Porque está tendo uma redução bem grande. Se eu não me engano, é essa aqui, sim. Deixa eu ativar aqui o time-lapse, né? A linha do tempo. Vamos ver se eu consigo. Ó, essa aqui é uma das geleiras que está perdendo bastante área. Então, é um tema, né, bastante emergente, né? Questão do aquecimento global. E, por exemplo, né, a gente consegue ver no Google Earth a redução de uma geleira como essa aqui, né, no Alasca. Né? Existem outras, obviamente. Mostrei uma aqui. Eu sei de uma aqui no hemisfério sul também que está tendo uma redução bem grande, por exemplo. Vamos ver se eu acho ela. Essa aqui, ó, essa geleira aqui também está tendo uma redução bem grande do seu gelo. Vou inclinar um pouquinho a tela aqui agora. Olha a diferença, né? Nos anos 69 para o ano de 2016. Né? Vou tirar um pouco o zoom aqui. 69, 2016. Olha o deslocamento aqui que tem, né? Na linha de gelo. Vou desenhar aqui a linha de gelo antiga, vinha até aqui aproximadamente. E agora eu vou botar a linha de gelo atual. Interessante, né? Então dá para ter aí uma noção de distância, né? De quanto a geleira encolheu, né? Ao longo dessas décadas, né? Atuais. Vamos ver se eu consigo medir aqui. Ó, recolheu 4,5 km, né? Em 5 décadas, aproximadamente. Ok, gente? Então é um tema possível também usando o Google Earth. Né? O que mais? Já indo para a finalização para o vídeo não ficar muito longo. Depois eu gravo um outro vídeo mostrando outros recursos, aí não do Google, né? Mas outros recursos disponíveis. Um tema interessante para se trabalhar usando o Google, por exemplo, né? Deixa eu me reorientar aqui de novo. Puxar para o norte. Outro tema legal de se trabalhar, por exemplo, o impacto das hidrelétricas, né? O tema de impactos ambientais, de modo geral. Olha que bacana, por exemplo, uma área aqui que teve a construção de uma hidrelétrica, né? Aqui, por exemplo. Também dá para trabalhar, né? O como era e o como ficou, né? Com a construção de uma barragem. Né? E o efeito que ele causa na paisagem, né? Então, em 1984, aqui o Rio Uruguai, né? Então dá para ver aqui a sinuosidade do rio, que ele era um rio bem mais estreito, né? Rio estreito, certo? E como ele ficou depois da construção de um barramento. Então aqui dá para ter o antes e o depois. Ó, ficou bem mais largo, né? Então houve uma extensa área aí que foi desmatada, que foi perdida. Existiam animais, né? Que viviam nessa área e que muitos deles acabaram sacrificados, né? Em função da construção do barramento, sem contar as pessoas que moravam eventualmente na beira do rio, né, próximo à beira do rio, e que perderam suas residências, né, em função da criação do lago, né, do barramento, certo? Então, por exemplo, o impacto de barramentos é um tema interessante, né, para se trabalhar. Vamos ver se a gente consegue ver o impacto de Itaipu, né? Se a gente consegue uma imagem anterior a 84 aqui de Itaipu. Se tiver uma anterior, não, mas aqui não tem anterior. Aqui é mais antiga, é 84, e Itaipu já existia em 84. Então, o Itaipu a gente não vai conseguir ver o antes e o depois. Né?
Mas é interessante trabalhar, é um tema legal, assim, procurar lugares onde teve, por exemplo, construção de barramentos, né? E também, né, o outro tema de impacto ambiental possível, né, aqui pegar próximo do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, o avanço de cidades sobre ecossistemas, né, como, por exemplo, o avanço das cidades sobre as dunas aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, né? Então isso é outro tema que dá para trabalhar perfeitamente, né? Olha como a gente teve aqui no Rio Grande do Sul um grande crescimento aqui das cidades na faixa litorânea, que aqui especificamente é Pinhal, né? E a gradativa redução, aí, quase extinção das dunas de Pinhal, né? Aqui são as dunas de Pinhal, que eu me lembro que eu atravessava esse campo de dunas quando eu era menor, né? E é possível ver aí a grande diferença que tem entre o que era nos anos 80 e o que é hoje, né? Com a interrupção aí da alimentação das dunas móveis, a tendência é que elas se extinguem, né? Uma vez que as cidades agora interromperam a alimentação delas, que era da areia que vinha da faixa de praia, né? Então, essas dunas aqui eram alimentadas pelas areias da faixa de praia. No momento que as cidades cresceram e impedem que a areia passe da faixa da praia para as dunas móveis vão sendo engolidas, né? A areia das dunas móveis vão se deslocando para as lagoas ao longo do tempo e a tendência é que a gente não tenha mais o campo de duna, ou a grande maioria dos campos de duna sejam extintos no litoral norte, com o passar dos anos, né? Então é uma possibilidade também, ok? Bom, o vídeo poderia ter 1 hora de duração, eu mostrando exemplos de temas a serem trabalhados com o Google Earth. São muitos, tá, gente? Aí vai da criatividade de vocês também de estabelecer o uso da ferramenta para trabalhar com alguns desses temas que eu listei ou alguns outros que eu não listei, como por exemplo oceanos, né? O Google Earth aqui ele tem até mostra até a cordilheira mesoceânica, por exemplo, né? Quem quiser dar uma aula de geologia, falar sobre a separação dos continentes, né? Então, enfim, as possibilidades são muitas aí, né? Para várias séries, para vários temas da geografia, né? É possível de trabalhar com essa ferramenta aqui para explorar o nosso mundo, explorar lugares, verificar fotos, né? Tem construções em 3D aqui que eu nem mostrei, mas existem construções em 3D, enfim, existem aí uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para fins didáticos, né? Me lembrei de um tema, por exemplo, né? Até a questão de desastres, né? A ocorrência de deslizamentos é possível de enxergar, né? Com imagens do Google, né? Eu uso, por exemplo, em pesquisa muitas vezes, né? Então, por exemplo, aqui é uma área que eu sei que teve deslizamentos, né? Vou dar um zoom aqui. Olha que bacana, a gente consegue inclusive enxergar as áreas de deslizamentos de terra. Olha só, né? Deslizamentos de terra, né? Um outro tema possível, trabalhar com questões relacionadas a desastres, né? Inundações, enxurradas, certo? Com o tempo as imagens vão atualizando e novos eventos de deslizamentos a gente consegue pegar. Olha que legal. Certo? Aqui, por exemplo, é uma área em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, que teve aí uma série de deslizamentos em 2017. É uma das minhas áreas de estudo, né? Tem uma outra área aqui nesse tema de desastres, né? Uma área aqui de Timbé, vamos ver se eu acho ela, acho que é por aqui, que também teve uma série de deslizamentos em 1995 e que dá para ver no Google Earth. Ó, vamos ver aqui, vou pegar a imagem de 95 e agora 96. Olha a diferença de cor aqui onde eu estou com o mouse, né? Vou até fazer um polígono aqui para vocês enxergarem bem. Essa área aqui, deixar o polígono vazado, né, sem cor, apenas circunscrito. Olha como estava em 95 e como ficou em 96. Isso aqui foi um mega evento de deslizamento, mais de 500 deslizamentos de terra que a gente teve na escarpa da Serra Catarinense, né? Aqui é Cambará do Sul, aqui é Timbé do Sul, aqui no fundo desses vales, aqui é Timbé do Sul. E a gente teve aí no Natal de 95 um conjunto de deslizamentos, né, que até hoje as cicatrizes são visíveis lá na imagem atual. Se a gente pegar a última imagem do Google Earth,
dá para ver as marcas desse evento que já se passou aí, ó, uma imagem de 2020, e dá para ver as marcas do evento de 1995, ou seja, 25 anos depois, nós ainda vemos aí a vegetação com dificuldades de se recuperar, né? Em algumas áreas, né? Áreas que ficaram sem solo, né? Com a rocha exposta, né? Ainda é possível ver as marcas desse mega evento, como a gente está vendo aqui. Claro que agora já coberto por uma vegetação mais rasteira, em algumas áreas até já com árvores, né? Com floresta, certo? Enfim, nesse primeiro vídeo eu me despeço, né? Então, mostrei aqui alguns exemplos de temas, de abordagens que vocês poderiam ter, né? Com temas geográficos usando o Google Earth. No próximo vídeo eu vou mostrar o recurso de linha do tempo disponível em outros aplicativos, que não apenas no Google Earth e que permitem trabalhar questões relacionadas a mudanças, né? Mudanças no uso da terra, mudanças relacionadas a geleiras, até vulcões, né? Mudanças relacionadas à agricultura, desmatamento. Então, o recurso de linha do tempo, e semelhante a esse que tem aqui no Google Earth, né? Mas um que é mais automatizado, né? Eu vou mostrar no próximo vídeo. Ok, pessoal? Então, espero que essa breve videoaula aqui tenha, de alguma forma, inspirado vocês a pensarem aí em temas possíveis, né? Eu quero lembrar também que para o módulo 3 tem algumas leituras e algumas delas falam sobre o uso do Google Earth na educação. Então, quem for usar o Google Earth, recomendo que faça algumas leituras ali para verificar, né, algumas ideias dos autores, alguns exemplos que os autores colocam lá do uso do Google Earth para educação, certo? Então, até o próximo vídeo, um abraço